Olá pessoal, meu nome é Ezequiel e essa aqui é a minha esposa, ela vai também estar se apresentando e eu quero começar esse vídeo recitando aqui um versículo do Salmo 103 que diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, a partir desse versículo, nós queremos estar contando algo para vocês. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Lucineia e nós vamos aqui compartilhar um pouco do nosso grande testemunho que o Senhor fez para as nossas vidas, né? Por nós. Um testemunho de fé, de edificação, e creio que será bênção na vida de vocês também que estão ouvindo o nosso testemunho. Glória a Deus. E o objetivo de estar contando esse testemunho, porque realmente ele foi um grande milagre, né, da parte do Senhor, algo sobrenatural. E o objetivo é de edificar vidas, de talvez pessoas que possam estar passando por situações parecidas, né, que você possa ser edificado, ser abençoado através deste lindo testemunho. Tudo começou quando a gente sabe que o sonho, né, de toda mulher é ser mãe. E eu já era mãe de uma linda menina, né, da Esther. E passou-se algum tempo, eu queria ser mãe novamente, né? E foi quando nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor que nos desse mais um filho. E no meu coração eu queria um filho homem, né, para formar um casal. Mas o Senhor tem os seus propósitos e Ele sabe de todas as coisas, né? E foi quando eu engravidei, e com 13 semanas nós fomos fazer o primeiro ultrassom. E chegando lá nós tivemos uma grande surpresa, né? Tinha 2 crianças no meu ventre. E a médica, ela ainda falou assim: olha, eu dou 80% de chance de ser um casal, uma menina e um menino. Ali, naquele ultrassom, naquele dia, mudou toda a nossa rotina, a nossa vida, né? E foi ali um turbilhão de sentimentos. Nós tivemos muito medo, né? Muita alegria, muitas preocupações, mas muita fé, crendo que o Senhor estava no controle e cuidando de todas as coisas. Ter recebido a notícia que era gêmeos, realmente mexeu muito com a gente, porque a gente não, em momento algum, a gente imaginávamos que poderíamos ser pais de gêmeos. Então, por isso que foi aquele choque naquele momento, porque até então a gente não conhecia ninguém na família que eram gêmeos, então a gente nunca esperava que acontecesse com qualquer pessoa, de menos com a gente. Então, quando a médica falou gêmeos, aí foi aquele choque. Mas enfim, ali a gente percebeu que já foi um milagre, né? Já ali acontecendo ali, ser gêmeos, né? Foi um grande milagre e um grande presente que nós recebemos do Senhor, né? Onde nós saímos contando para todo mundo, para toda a família, e foi uma alegria. Só que nós já estávamos esperando, né? Como seria a rotina depois dessa notícia. E não foi muito fácil. As coisas não foram fáceis, mas em tudo nós sentimos, né, o mover de Deus sobre as nossas vidas, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. E ali passou-se os dias, os bebês foram crescendo, né? É aquela sensação de ter 2 crianças no seu ventre, não é fácil, mas ali foram crescendo, e o Senhor cuidando de tudo, né? De todos os detalhes. E ali eu comecei a fazer o pré-natal no Hospital das Clínicas. E com 27 semanas de gestação, eu já estava com a barriga muito grande, né? E fui ali fazer o ultrassom e o pré-natal. Chegando lá, a médica percebeu que eu já estava com 2 centímetros de dilatação, onde não é normal uma gestação de 27 semanas, ou seja, eu estava chegando ao 6º mês ainda, né? Não é normal já ter 2 centímetros de dilatação.
Isso quer dizer que os bebês já estavam num processo de que eles já queriam nascer, né? 2 dias depois, já cheguei no Hospital das Clínicas em trabalho de parto. E ali eu estava muito apreensiva, com muito medo, né? Porque a gente já estava ciente da gravidade da situação. Um bebê prematuro extremo, muitos não desenvolvem ainda, o pulmãozinho ainda está em processo de formação, né? Então, ali prepararam a sala do parto. O primeiro médico que me atendeu, ele viu que um dos bebês estava transversal. Um estava na posição de parto normal e a outra, a menina, estava transversal, ou seja, ela estava atravessada. E aí ele saiu para preparar a sala do parto cesariana. Foi quando chegou uma outra médica e queria me levar para o parto normal. E ainda falou comigo que os meus bebês poderiam não sobreviver devido à prematuridade, que era extrema, né? E estavam muito, muito pequenininhos ainda. E foi quando eu virei para aquela médica e falei com ela que o Senhor estava no controle, que Deus estava no controle de todas as coisas. Porque eu não pedi para ter filhos gêmeos. O Senhor me presenteou, Ele quis me dar. Então, Ele estava cuidando de todos os detalhes, o Senhor estava cuidando de tudo para nós. E quando eu falei aquilo com a médica, o primeiro médico que me atendeu chegou, falou com a médica que eu não era parto normal, e sim uma cesariana de emergência. E foi quando ali nós já sentimos o cuidado do Senhor sobre a vida dos meus filhos. E aí fomos para a sala do parto cesariana, onde realmente quando fez a cirurgia ali, né, cesárea, a Ana Clara estava transversal e foi a primeira que nasceu. E ela estava um bebezinho bem cansado, mas ela ainda nasceu com 1,15 kg. E o André estava já na posição de parto normal, mas aí quando eles tiraram ele estava muito cansadinho, com 900 gramas. E ali eu vi a Ana Clara, mas o André eu não conseguia ver, pelo fato dele estar muito cansado, né? Mais cansadinho ainda. E ali correram com eles, fizeram todos os procedimentos que deveriam fazer, né? Já intubação, já colocando eles numa incubadora e já levaram eles para o CTI neonatal. E ali eu fiquei muito apreensiva porque a alegria de toda mãe é ver o seu filho nascendo e já segurar os seus filhos, né, nos braços. E eu não tive essa oportunidade de segurar os meus filhos nos braços, de amamentar, pela situação que eles nasceram, né? E eu só pedi ao Senhor que cuidasse dos meus filhos no momento do parto. Eu estava orando ali o tempo todo, pedindo ao Senhor que cuidasse dos meus filhos. Aonde um dos médicos até chegou a me perguntar se eu estava bem, o que estava acontecendo comigo, e eu dizia para ele, eu só estou orando, pedindo ao Senhor que cuide dos meus filhos. E ali o tempo todo eu senti o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Passou-se, né, o dia, a tarde, as crianças foram para o CTI neonatal, eu fiquei na sala de observação, né, ainda anestesiada, mas eu não sabia o que estava acontecendo com os meus filhos. E eu estava trabalhando, eu não estava com a minha esposa no momento, né, que ela foi para o hospital, que ela teve parto, eu não estava ao lado dela, porque eu estava trabalhando, nem sabia que já estava acontecendo, o parto. Foi tudo muito rápido, muito não rápido. deu tempo para pensar em nada. Né? Quando eu cheguei ali, os meninos já tinham nascido, já estavam lá já na outra sala, e quando eu fui lá ver eles, imagina, gente, uma criancinha com 900 gramas, outra com 1,15 kg. Então, assim, muito pequenininhos, eles estavam ali entubados, né, com aqueles aparelhos na boquinha deles. Então, assim, foi uma cena assim que eu, naquele momento, eu só clamei ao Senhor. Falei, Senhor, o Senhor é o Deus do impossível, né? Que o Senhor tenha misericórdia, cuida dos nossos filhos. E eu sou muito grata a Deus também, né? Pela vida da tia Miriam, que me acompanhou, né?
pelo fato do meu marido estar trabalhando, ela me acompanhou, esteve ali conosco, né? Comigo o tempo todo. E nós somos gratos, né? Nós temos demonstrar gratidão às pessoas que nos ajudam nos momentos mais difíceis, né? E a tia Miriam estava ali nos ajudando. E também todos os amigos, né? Todos os irmãos levantaram ali um clamor de oração para as nossas vidas, né? Pela vida das crianças. E foi muitas pessoas que estavam ali intercedendo, orando ao nosso favor. Vários irmãos, Vários igrejas, irmãos, região da Pampulha, isso. Céu Azul, São José da Lapa, muitos irmãos orando junto conosco para que o Senhor cuidasse dos nossos filhos, né? Que eles pudessem sair dali com vida, né? E com saúde. E o tempo passou, eu estava em observação, as crianças já estavam no CTI, e quando foi mais à tardezinha, meu marido chegou, e ali eu já tinha passado, né, aquele tempo ali, a anestesia já estava passando. Quando foi no finalzinho da tarde, início da noite, meu marido me levou até o CTI neonatal para ver as crianças. E quando nós chegamos ali, a médica disse para nós assim, doutora Camila, olha, mãezinha, agora nós vamos esperar as 24 horas para ver como vai ser o desenvolvimento das crianças. E ali foi um turbilhão de sentimentos, né? Ao mesmo tempo eu tinha medo, ao mesmo tempo eu estava com muita fé, porque foi Deus que deu para nós aquele presente. Então, o Senhor estava cuidando. E as crianças foram ficando ali, né? 24 horas, 48 horas, 72 horas. E elas estavam ali firme e forte. Claro que estavam entubadas, na incubadora, né? Recebendo vários medicamentos. Mas o tempo todo ali, nós críamos no cuidado e do mover do Senhor sobre a vida deles. E eu ministrava sobre a vida deles vida, ministrava fortalecimento no pulmãozinho, no coração, né? E o Senhor estava cuidando ali. Foi se passando os dias, né? E as crianças estavam ali e cada 100 gramas que eles ganhavam era uma vitória muito grande e eu agradecia a Deus. E quando passou 9 dias de vida das crianças ali, uma médica cardiologista chegou até a mim e me disse que a Ana Clara ia ter que fazer um procedimento cirúrgico no coraçãozinho, pelo fato de ter ficado aberto uma válvulazinha. E aí ia ter que fazer um procedimento para fechar aquele buraquinho que estava no coração dela, na válvulazinha. Que se não fechasse, quando ela ficasse maiorzinha, ia ter alguns problemas maiores. E ali eu disse, meu Deus, mas mais uma coisa, né? Mas em todo o tempo eu estava com a minha fé firmada no Senhor ali. E assinei, fizeram o procedimento. E quando chegou no dia do procedimento, veio um médico de outro hospital fazer o procedimento ali mesmo no CTI neonatal. E quando eu olhei para aquele médico ali, quando eles estavam chegando, preparando tudo para fazer o procedimento, eu disse para ele, olha, doutor, é o senhor que vai fazer a cirurgia dos meus filhos, né? E ele disse, sim, sou eu. E eu disse para ele assim, olha, os meus filhos estão nas mãos de Deus e nas suas mãos. E ele disse assim, pois bem, mamãe, pode deixar que o que tiver ao meu alcance para fazer, eu vou fazer. E ali eu saí e começaram o procedimento. Demorou-se umas 3 ou 4 horas. E eu ali na porta do CTI, do lado de fora, aguardando o procedimento, a cirurgia, apreensiva, né? E todo mundo com aquela corrente de oração ao nosso favor. E quando o médico saiu do CTI, ele disse, olha, mamãe, deu tudo certo. Então ali foi só mais um processo que nós estávamos passando e o Senhor estava cuidando. Mas a luta não terminou, né? Passou-se 72 dias as crianças ali naquele CTI.
e foram ganhando peso e foram se fortalecendo e o Senhor estava cuidando deles. Lembrando que durante esses 72 dias, a minha esposa, ela todos os dias ela voltava, porque a Esté ainda estava muito pequena, então todas à noite ela voltava e pela manhã, bem cedo, ela ia lá para o Hospital das Clínicas. Então foi uma rotina, ela não teve tempo de ter o repouso da cirurgia, ela não teve. Então foi assim, eu olho para ela e vejo uma pessoa muito guerreira, né? Porque ela passou por esse momento aí, então sempre com muita garra, muita fé em Deus, né? E a gente pôde ver ali Deus abençoando cada dia, né? E pelo fato também de eu não ter tido, né, repouso, graças a Deus, né, eu não tive nenhuma complicação, né, na cirurgia, porque eu ficava indo e voltando todos os dias de ônibus, às vezes de carro, às vezes de ônibus. E eu não tive nenhuma complicação, então ali já foi também o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E um certo dia as crianças estavam ali no CTI e eu orando ao Senhor ali na porta do CTI, eu vi as mamães chegando grávidas, mais à tarde saindo com seus bebezinhos no colo, e eu ali comecei a chorar e eu dizia, Senhor, e todo mundo chega, sai, e eu aqui com os meus filhos, e eu também queria sair com eles, com os dois nos meus braços, né? Para casa. E um certo dia eu estava orando ali e chorando e perguntando ao Senhor por que Ele permitiu que eu passasse por aquilo. E o Senhor me fez lembrar de uma oração que eu tinha feito há algum tempo atrás, que eu queria um testemunho, eu queria ter uma experiência de vida, né? Algo para contar. E nesse momento que eu estava ali indagando ao Senhor, Ele me disse, lembra daquela oração que você fez? Esse será o seu testemunho. Então é por isso que nós estamos aqui compartilhando com todos vocês, né? Para que a fé de vocês sejam renovadas. E se porventura tiver alguém passando pela mesma situação, você possa acreditar, né? Ter fé. Que da mesma forma que o Senhor fez um milagre na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Glória a Deus. E a gente tem muitas pessoas que já nos conhecem, que conhecem os nossos filhos, mas tem gente que às vezes está perguntando assim, mas cadê os filhos, né? Eles já estão completando 10 anos já, e nós queremos trazer eles aqui e apresentar para vocês como eles estão hoje. O processo foi grande, né? Foram muitos desafios, muitos choros, muitas orações, mas também muitas vitórias e muitas alegrias. E nós vamos apresentá-los para vocês, saudáveis, crianças inteligentes, saudáveis. E o cuidado do Senhor foi grande para as nossas vidas. Aqui estão eles. Esse aqui é o André e a Ana Clara, para a glória de Deus. São abençoados. Foram os nossos milagres. Saudáveis, são bênçãos de Deus, presentes de Deus, milagre de Deus. Então creia que assim como Ele fez um milagre nas nossas vidas, Ele pode fazer um milagre também na sua vida, na sua família. Não importa o que seja, ainda que seja impossível aos olhos humanos, mas há um versículo em Lucas que diz que para Deus nada é impossível. E nós agradecemos a Deus, primeiramente, e a todos que nos ajudaram em oração, né? As vovós, as titias, a toda a família que se empenhou quando eles vieram para casa, nos ajudou, né? Me ajudou nos momentos mais difíceis. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. E compartilhe com alguém esse vídeo, para que mais pessoas também possam estar sendo abençoadas e edificadas. Deus abençoe, em nome de Jesus.